é bom estar com você, estar na salinha da sua casa, juntinho de você, para um bate-papo muito especial. Nós fazemos juntos um mergulho interior e florescemos nesse mundo lindo de meu Deus. Não esqueça, para você fazer um movimento de autoconhecimento, é necessário estudar, é necessário compreender toda a psicologia espiritual que essa doutrina tão linda nos traz. Então, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, anote aí. Nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas maravilhosos. E mais, doutora Anísia da Silveira tem sempre uma mensagem muito direta a você. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada do coração, na nossa salinha, para um papo muito especial, que é a psicóloga Denise Reis. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Denise. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui de novo com todo mundo. Tão bom a gente discutir as histórias, né? São nossas histórias, né? Exatamente, são histórias vivenciadas no dia a dia mesmo, com dor, com tudo. A história que nós vamos contar, relatar hoje é de Thalita e Paulo. Eles namoraram desde muito jovens e tinham um sonho, se casar e ter filhos. Se casaram, porém não conseguiam ter filhos. Eles tentaram durante 10 anos engravidar. Passaram por tratamentos dolorosos, muito complexos, muito sofridos, mas passou 10 anos, chegou um ponto que não tinha mais o que se fazer. Então, a solução seria adotar. Eles vivem muito bem, têm uma condição socioeconômica muito estável, se amam, têm entrosamento, têm equilíbrio, têm tudo. Chegaram à conclusão, então, de adotar. Começaram a frequentar um centro espírita na cidade deles e se afinizaram com as coisas que eles ouviam nas palestras de lá. Quando tomaram a atitude de adotar a criança, eles pensaram numa criança entre até 2 ou 3 anos. Mas a vida sempre reserva muitas surpresas, não é? E eles chegaram a ver inúmeras crianças, mas não houve aquele envolvimento, aquela empatia necessária, né? Quando uma instituição muito séria ligou para eles, dizendo que tinha uma criança de 8 meses. Eles tinham preferência por bebês. Tinha uma criança de 8 meses. A mãe, a Thalita, já ficou com seu coração disparado de alegria, uma emoção, algo que envolveu ela que ela não sabia o quê, os dois. Porém, tinha uma outra situação agravante. A mãe dessa criança, os pais, né, morreram num acidente de ônibus. E assim deixando o bebê de 8 meses, um irmãozinho de 4 anos e um outro de 7 anos. E então, as crianças foram para adoção. A Thalita já via
com seu coração cheio de alegria, de amor, já via essas crianças correndo pela casa, instituindo a família dela. O seu marido, Paulo, já começou a sacudir a cabeça que não, que não, que não, porque a preocupação dele sempre foi que poderia haver algum problema de hereditariedade, né, numa adoção. Mas ela queria muito, ficou muito feliz, então, em alguns momentos, ele até concordava em adotar os 3, para não separar os irmãos. Mas ele saía, ia para o trabalho, quando ele voltava do trabalho, a cabeça já era outra. Disse que conversava com os amigos e a cabeça dele mudava. E ela diz que ela não consegue imaginar ela separar esses 3 irmãos e que ela precisa muito de ajuda, porque ela não sabe que atitude tomar. Ela não sabe se separa do marido para poder unir essas crianças e manter essas crianças, ou se entra num acordo com o marido e adota só o bebê, separando os irmãos. Ela diz que está sofrendo muito com isso, ele também, e vira e mexe ele fica com a preocupação de ter algum problema hereditário, mesmo assim, deles estarem trazendo alguma coisa. É um conflito muito grande e ela tem 15 dias para dar a resposta à instituição que está tendo as crianças. É realmente uma situação um tanto quanto complicada, né? Vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Aí, se o coração dela está aberto para enfrentar tudo que vem pela frente, acho que vale a pena, né? Com certeza. Porque é amor, né, Iraci? Uhum. Ela não me deixou claro na cartinha, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Ela fala que está tentando há 10 anos. Uhum. E ela falou que perdeu 4 bebês. Ela falou que perdeu 4 bebês, é isso mesmo. Pois é. Ela não fala quando foi, mas são 3 crianças, né? 8 meses, 4 anos e 7 anos. Quem é que sabe quem são nossos filhos? Com certeza, né? A gente não sabe, de repente, se as crianças nasceram num outro lar e estão voltando para ser inserido ao lar dela e, de repente, uma experiência divina ali de vamos testar o amor, né? O quanto eles realmente querem esses filhos. O quanto que eles estão realmente com o amor suficiente para receber essas crianças dentro de casa. Porque não tem a questão financeira, muitas vezes pesa na adoção. A gente mas entende. ela disse que não tem problema. Nesse caso é o sentimento, né? Uhum. O quanto que esse dia a dia vai me trazer de problema ou de alegria. E quem falou que ter filhos vindos biologicamente traz só alegrias? Com certeza. Ele fala que tem uma preocupação, né, o Paulo, de terem algum transtorno mental, algum problema de hereditariedade, enfim. Quem garante que quando a gente engravida vai nascer o nosso filho, ele não vem com um problema também de transtorno mental? De transtorno mental e de hereditariedade, que às vezes a gente não sabe, que a gente nem imagina. E ele vai manifestar. Porque a gente não faz a nossa o estudo e a pesquisa do nosso DNA para ver se tem alguma coisa no histórico, na raiz da família. Qual a predisposição? Fala sério, né? Não sei, algumas pessoas fazem em relação a um câncer, alguma coisa, mas existem tantas doenças, tantas questões e tantas outras ainda piores que não vêm através de um DNA, mas vêm através de um comportamento que é do espírito. Uhum. Então, a gente confunde muito o que é um comportamento e o que é
biológico, né? Então a gente fala, ele tem tanto talento para música, puxou o pai, né? Ou faz aquela cara emburrada, ranzinza, igualzinha a mãe, né? Uhum. Isso não tem nada a ver com hereditariedade. Isso é Não. comportamento instalado. É a convivência ali, com convivência. certeza. É a convivência. E esses filhos, eles chegam para a gente de várias outras formas, não só os filhos dessa existência, mas como de outra existência. Não é verdade? Exatamente. Você sabe que eu tenho enteados, né? Aham. Enteados, neteados e tudo. E muito engraçado, às vezes, quando falam que o meu enteado, que está comigo desde os 13 anos de idade, 14 anos de idade, hoje ele já está com 30 e tantos anos, né? Já está casado com a vida dele, e muitas das coisas dele parecem comigo. É porque é meu filho? Não, é porque absorveu um comportamento diário que vem através Sim. da forma que você se coloca no mundo. Porque a gente acha que a educação é você ensinar ao outro, a educação é você fazer com você mesmo, e o outro, certeza. através da observação, ele vai ser educado. Perfeitamente. Né? Então, esse comportamento, esse medo desse comportamento, as crianças ainda são pequenas, né? 7 anos. Porque 7, 4 e 8 meses. Isso. Existem os estudos, né, até espíritas, né, sobre a moleirinha que fecha aos 7 anos, né, que é quando Isso. fecha aqui a parte da glândula pineal, não é? Uhum. E que ela conclui a etapa reencarnatória. Então, vamos pensar assim, essa é a mais velha, né, que é essa criança de 7 anos, acabou de concluir a etapa reencarnatória, altamente moldável, Com certeza. né? Ainda não tem nada muito rígido, muito fixo ali, e que, é lógico, é muito melhor quando se molda nesses 7 anos, mas ela ainda tem um caminho, Com onde certeza. ela vai absorver através da observação, Uhum. através de como vive essa família e até mesmo do amor que essa família está ali dedicando. Exatamente, porque estariam vindo 3 crianças, de uma certa forma, fragilizada pela dor, pela perda dos pais. Uhum, Imagina separando as 3 crianças, uhum. seria a dor de mais uma perda, mais 2 perdas, Exato. né? Então, aquilo sim é que vai gerar um transtorno, inúmeros problemas, Muito maior. né? Porque a perda dos pais é uma situação, Uhum. mas mantendo a família junto é outra situação. Ele diz, né, na carta, ela diz na carta que ele diz que não sabe cuidar de um filho, que dirá de 3. Então, a minha pergunta que não quer calar: se Thalita tivesse engravidado e fosse trigêmeos, ele ia mandar de volta? Falar, não, opa, não quero não. Nasce só um, os outros 2 mandam de volta? E aí? Bom, esses filhos estão aí, não é? Uhum. Tem uma outra coisa também, além dessa questão, né, que você falou, que é fantástica, sobre os trigêmeos, né? Que a gente não escolhe, às vezes vem até mais. Hoje em Com dia, com as coisas que a gente certeza, vê. com certeza. E às vezes vem um atrás do outro, você não, né, não sabe como é que faz e tal. E é natural esse medo diante de alguém que não esperou os 9 meses pela gestação. Uhum. Né? Que você tem 9 meses. Por que a gestação de 9 meses? Hormonalmente, biologicamente, a mãe vai se preparando, vai imaginando o quarto. Aos poucos, essa ideia, os pensamentos, o como é que a gente vai criar, como é que vai ser, é praticamente uma preparação psíquica para aquela família receber aquela criança. Né? Exato. Tanto que quando envolve crianças menores que vão receber um outro irmãozinho, também ocorrem ciúmes, inseguranças, quem é que está chegando, vai tirar o meu lugar e tudo mais. Tem vários outros problemas também, né, Iracy? Existe uma coisa meio assim, uma fantasia de que já que é meu vai ser tudo perfeito, e ela é do engano.
né? Não é bem assim. Imagina. Outros A problemas. gente idealiza e Isso, exatamente. dá um nó no decorrer do caminho sempre. Então, assim, essa gestação não houve, né? Esses 9 meses de preparação. Mas essa família, ela também vem com algumas questões aprendidas. Se foi boa ou não, não importa. Mas essa criança de 7 anos, ela já sabe andar, ela já sabe comer, já sabe ir no banheiro, né? Ah, não é do jeito que eu imaginei. E tudo se ensina. Tudo vai se lapidar. Se lapidando. Talvez essa de 7 até ajudava a cuidar do pequeno. É uma família humilde, pelo que ela fala na carta. E tem uma coisa que eu acho que pode ser até positiva na história dessas crianças: os pais morrerem em um acidente. Eu não sei se foi em 90 que surgiu uma lei de que antigamente se pensava que o melhor era as crianças adotadas nunca virem a conhecer os pais, né? A família. Depois perceberam que não, que todo mundo tem direito de entrar em contato com a questão biológica, com os pais biológicos, entender de onde veio, as suas raízes, porque também está tudo meio misturado, e se entender. Nesse caso, ela não tem nem esse medo, porque muitas vezes essa criança vai em busca dos pais, ou esses pais vêm em busca dessa criança porque em algum momento eles não puderam ter filhos. Tem até um documentário de crianças chinesas, que foram 3 irmãos chineses que foram adotados. E eles foram adotados, mas na verdade os pais não queriam deixar essas crianças. É porque na China, pela questão política, você não podia ter mais do que um filho se você não tivesse tem financeiramente e tal. Então essas outras crianças que nasciam eram mandadas para orfanato. Essas crianças foram adotadas e elas em determinado momento quiseram voltar e entender quem era essa família, saber da sua história, da história de origem. Ali você não tem mais. Essas crianças estão realmente órfãs. Essas crianças vieram de uma forma... Elas não foram rejeitadas. Não foram rejeitadas. Ali você não tem uma rejeição. Exatamente. Né? Então você já tem uma situação positiva do ponto de vista de que essas crianças talvez não tenham questões psicológicas referentes a uma rejeição. Tá? Que às vezes... depois precisa de muita terapia. Existiu alguma situação, né? Talvez possa ter gerado até um trauma, né? Ou não, uma coisa triste nessa família, que os pais sofreram um acidente. Então, existe uma tristeza. Mas essa tristeza é um luto. E o luto, ele tem uma duração. Exato. E se você, que está com um gap, aquele buraco ali, vier com o amor, preencher com o amor... essas crianças vão entender que, olha, os nossos pais se foram, mas eu recebi sim outros pais amorosos. E vão se apegar àqueles que estão dando amor, que estão dando atenção, que estão dando carinho, acolhendo. Claro. Né? A gente está falando numa teoria, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada um se manifesta de uma forma, a gente não tem como saber e a gente volta a falar. Independente de ser adotado ou não adotado. Exatamente. Né? Você tem aí casos e mais casos, a gente recebe aqui mesmo, né? Vários casos de famílias com filhos biológicos e que dão problemas que são inimagináveis. Exato, né? Então a questão não é essa. Mas é uma família que chegou até eles num pedido de socorro praticamente, né? Assim, exatamente. Quem é que fica com a gente? Pois é, a instituição ligou e passa uma situação dessa. Nós tivemos no Seja Barra um casal que adotou os 2 irmãos que tentaram adotar, não conseguiam, e apareceu o primeiro, né? O primeiro. Eu lembro dessa história. Depois... Aí depois de uns 2, se eu não me engano, uns 2 aninhos, 1 aninho, não sei, e eles levaram muito tempo para conseguir adotar, muito tempo mesmo, foi mais de 5 anos de luta. Sofrido. E aí, quando adotaram uma, a mãe que engravidou de novo, levou o segundo para a instituição. E aí a pessoa da instituição ligou, olha, o irmão dele está aqui. E aí foi uma coisa. E assim, eles adotaram os 2 tiveram irmãos. As suas dúvidas. Com certeza. Como todo mundo teria. Adotaram e
Que crianças felizes, Com maravilhosas, certeza, com certeza. lindíssimas, assim, criadas com muito amor. A gente acompanhou. É verdade. E ela sempre posta as alegrias dentro de casa e tal, porque é a gente que constrói a nossa família. Exatamente. O fato de ser biológico. A realidade é a seguinte: você fazer filho é muito fácil. Você faz filho bêbado, drogado, inconsciente. Isso é o de menos. Né? Mais Não fácil. significa que foi feito com amor, não significa nada. Uhum. Então, vamos partir desse princípio. O desenvolvimento durante a gravidez, a gestação, toda mãe passa desafios. Toda mãe passa as suas inseguranças, seus medos, as dificuldades, muitas vezes, no relacionamento de casal, relacionamento de família, trabalho. Isso tem em geral. E nem por isso a gente, quando vem o filho e o filho começa a dar problema, você fala assim: ai, não, esse não quero, devolve. Não é Não assim, dá. não é bem assim. Né? Então, é uma questão de se refletir a respeito disso. Eu tenho um irmão que tem 2 filhos adotados, né? Adotou um no hospital assim que nasceu, recém-nascido, e um outro ele adotou com 6 anos de idade num orfanato. O amor que ele deu a esses filhos foi o mesmo. Formou os filhos, enfim, seguiu, vida que segue. Agora, família tem problema? Toda família tem. Nenhuma família é a família da livrinho de historinha, né? É bem diferente. Então, são situações que todos nós passamos. Uhum. E ele tem medo de algum problema, de algum tipo de transtorno, algum problema psiquiátrico. Olha só, até você, Paulo, pode desenvolver um problema psiquiátrico. Aí a Thalita vai fazer o quê? Falar, opa, põe para fora, porque esse homem que eu casei não era para ter isso, não. Opa. E vai que um desses filhos é que vai cuidar dele, ou os 3 juntos, né? Exatamente. A gratidão do espírito, isso é uma realidade. Isso existe até com os animais, né? O animalzinho adotado, ele demonstra uma gratidão particularmente diferente de um animalzinho comprado. Eles têm algumas questões que são demonstradas, e hoje isso já está em estudo, né? Que eles têm uma reverência ao ser humano que adota, que acolhe ele, né? Que o animalzinho que foi abandonado. O ser humano, Iraci, a gente não pode se esquecer que são espíritos e que fazem parte das nossas existências também anteriores. Nenhuma família se forma por acaso. Exato. Nenhuma família, né? Então, assim, como essas pessoas chegam até nós, seja porque é o namorado de uma filha, seja porque é alguém que a gente encontrou muito próximo que acabou vindo morar na nossa casa, a gente vai entendendo pessoas e famílias, e até mesmo num centro espírita, muitas vezes as pessoas não têm nenhuma ligação, mas se formam como uma família de muitas existências. A gente sabe que não tem fronteira para o amor. Com certeza. Então, por que a gente coloca tanto limite, tanto medo para relações que falam sobre amor? Qual é o empecilho de eu colocar dentro da minha casa outros espíritos dos quais eu estou acolhendo no meu coração e que eu estou com medo? Com medo do quê? Todo mundo tem medo. Medos são variados. Agora, você se manter no medo e não fazer algo por causa do medo, o medo paralisa. Pode ser que se arrependa lá na frente por ter dito: esse foi o meu filho da vida passada e eu deixei ele de novo. E tem a situação, o seguinte, a gente olha famílias que têm filhos com tantos problemas, muitos desvios. Desvios para drogas, desvios para delitos e tantas situações. Agora, a gente vai dizer que esses filhos, então, são todos adotivos? Não.
são todos quase filhos biológicos, né? Então, tem uma situação assim que a gente não pode fazer um comparativo e dizer que esse é assim porque é biológico e esse é assim porque é adotivo. De jeito nenhum. Né? O espírito que nasce na nossa família, a gente não sabe que bagagem ele traz. Aí você traz, nasce alguém na tua família, que aquele espírito que nasceu, que você fez com todo amor, preparou tudo, nasceu lindo, filho biológico, tal. Na encarnação anterior, ele foi um irmão morador de rua, ora morador de rua, e viciado, e não sei o quê. E aqui, nessa encarnação, ele vai buscar os mesmos caminhos, vai te driblar, e você vai falar o quê? Mas eu tratei com tanto amor. Onde foi que eu errei? Não é onde foi que eu errei. Porque a gente dá o melhor que a gente tem sempre para os filhos. Pode não ser exatamente o que os filhos esperam. Mas isso é capacidade deles de desenvolver e fazer melhor por si. Não dos pais, né? Tem uma outra coisa que ela fala no finalzinho da carta, que isso é uma questão que eu acho que merece uma consideração, né? Sobre e de repente, se ele aceita diante do primeiro vaso quebrado, será que isso não vai ser uma questão problemática para dizer, viu, eu falei, né, e tudo mais? E aí eu chamo a atenção por uma questão psicológica que pode vir a acontecer, né, se isto vier ocorrer, né? Então, assim, muitas vezes, porque uma pessoa quer muito uma situação, a outra se aproveita daquilo para manipular, né? Para fazer uma barganha ali, né? Exato. Então, já que você está tendo isso, eu vou te cobrar disso aqui, né? Isso em várias instâncias. Mas aí a outra fica fazendo o quê? Ela vai pisando em ovos, né? Tipo, ai meu Deus, eu não posso deixar isso aqui acontecer, porque senão eu vou ter que dar razão, né? E a pessoa vai acabar cobrando, e aí como é que eu faço? E aí começa a adoecer a relação. E me parece que antes dessa briga toda, como ela coloca, que eles tinham uma ótima relação, se amavam muito e tal, não sei o quê, e juntos buscando que viviam esses filhos, muito viviam bem. muito bem. Então ela prevê aí um problema dentro da relação caso ela venha insistir para a adoção de filhos, né? Isso vale para todo mundo, né, Iracy? Cada vez que uma pessoa quer uma coisa que o cônjuge não quer que a outra, vale a pena ouvir esse cônjuge, ouvir o que ele tem a dizer, conversar e ir mostrando aos poucos o seu ponto de vista. Me parece que ela não tem muito tempo, mas colocando. E uma decisão vai acabar sendo tomada ali. Com certeza. Mas, a partir dessa decisão, essa decisão tem que ser dos dois. Os dois vão adotar. Ninguém pode e ninguém deve dar opinião. Falar, não, eu acho que é loucura adotar 3. Não, eu acho que você devia mesmo adotar os 3. Não, não é por aí. É uma situação que só cabe único e exclusivamente ao casal. E cada um abrir o seu coração e mostrar até que ponto está disposto a ter uma família com 3 filhos, com 2 filhos, com 1 filho, seja lá o que for, enfim, de assumir uma família assim. Não interessa se é biológico ou não. É isso mesmo. Porque a decisão tomada é uma decisão dos dois. Então, os dois são responsáveis por isso. Porque ninguém vai sustentar essa família, ninguém vai lá para resolver os problemas do casal, ninguém vai lá para assumir os filhos do casal. Então, também não dá palpite. Isso, né? é isso. E eu acho assim, que se ele deu abertura,
né? Que em momentos ele fica reticente, mas em outros momentos ele acolhe, né? Me parece que tem muita interferência, né? Sim, porque quando ele está em casa, ele acaba aceitando, quando vai para o trabalho, volta ao trabalho, já está volta falando, não, é melhor não, né? Tem uma coisa, Iracy, que assim, além dessa interferência externa, ela tem que contar com a força dela de mulher dentro de casa. Com né? certeza. Com aquilo que ela quer para a família. É uma construção de família. É uma construção dos dois juntos num universo novo. Sim, é um universo novo, mas nada aterrorizante, nada que... São pessoas, né? Exato. E ainda muito pequenas. Então, a gente vai ter dificuldade com este aqui. Existe terapia, existe centro espírita, evangelização, existe um monte de coisa que vai dar um apoio. E não foram criados na rua. Exatamente. Porque seria uma grande dificuldade se essas crianças estivessem vivendo na rua, acostumados a viver na rua pelos próprios pais, de morar na rua. Então, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo, é tudo solto, também não existe lei, nem obrigação, nem responsabilidade para nada. Não, mas era uma família. Era uma família. E agora continua sendo uma família. Né? Exatamente. É uma família que está se agregando a uma outra família. E a construção pode ser muito saudável e muito interessante. A troca pode ser muito rica para todos eles. Porque a pergunta que deve ser feita nesse momento é: eu estou disposto a assumir essa família? Eu acho que é por aí. Não seria, eu estou disposto a assumir uma criança, 2 crianças, 3 crianças. Eles não estão numa gôndola de supermercado para falar, eu quero 1, 2, 3 ou meia dúzia. Né? Então, é uma família. Eu estou disposto a assumir essa família? Ou um pacotinho, né? Esse pacotinho eu não gosto, esse pacotinho eu quero, esse pacotinho tem... Exato. Não é bem assim. É o que está chegando. E é o que está chegando. E por que será que está chegando dessa forma? Eu acho que essa pergunta é bem importante do ponto de vista... Eles não têm uma fé, foram criadas em fé, mas vão ao centro kardecista, escutam, têm uma familiaridade com a questão, né? Então, assim, provavelmente acreditam em outras encarnações. Então, a gente não pode separar isso. A gente tem que entender como é que é a dinâmica da vida. É só isso aqui? Será que é só isso aqui? Será que eu posso determinar como vai ser a minha vida diante de determinadas escolhas? Não, não. E a oportunidade, se eles têm uma situação socioeconômica tão estável, segura, equilibrada, as crianças provavelmente não vêm de um lar assim, né? Mas já pensou a gratidão dessas crianças tendo oportunidades de estudar, de fazer inúmeras outras coisas, né? De crescimento, de desenvolvimento. Então, quando o Papai do Céu coloca a mão sobre a nossa vida econômica, sobre a nossa conta bancária, ele não põe a mão numa conta bancária e fala, olha, sua conta bancária é para crescer, porque você merece, que é para você se divertir essa encarnação inteira, né? Vai lá e arrebenta. Ele vai falar assim, se você for lá e arrebentar, eu te arrebento depois. Por quê? Porque não é assim que funciona. Olha só, se você tem aquilo, é para fazer com que aquilo se multiplique, sim, e se multiplique em benefícios a muitos outros, não é só para o seu bel prazer. E aí a gente vê que é uma família pedindo socorro, né? Que são crianças que não têm voz ainda para chegar em nenhum lugar e falar assim, né? Tio, tia, você pode ficar comigo, com meu irmão, com meu irmão? E aí? E ela conta que nem viram eles ainda, né?
que só recebeu a ligação, tal, que ainda não viu as crianças, mas que o seu coração já demonstrou uma imensidão no amor. Então, e se a princípio também ele sentiu isso, depois ele começou a refletir, numa suposta gravidez dela. Ele ia fazer o quê? Nossa, você ficou grávida? Ai, que legal, isso que a gente queria, vamos comemorar, tal, tal. Vai lá, faz uma ultrassonografia. Então, tem 3. Ai, não, agora, peraí, eu já preciso refletir se eu quero isso ou não. E aí? Tem livros também que ajudam a gente a entender como é que educa, né? Uhum. De qualquer forma, a parte dos livros, todos nós fomos filhos. A gente tem referências, questões morais, crenças, valores instalados na gente. O grande trabalho é esse. É passar para os pequenos as nossas crenças e valores. Exato. Né? Tem muita coisa que instintivamente acaba acontecendo naturalmente. Outras que vão ser perdidas, talvez. Eu não sei como é que faz isso, e aí a gente vai buscar informação, mas o propósito da relação humana são essas crenças e valores. Exato. Então, tudo aquilo que eles estão aprendendo, de repente, no centro espírita, o que aprenderam com seus pais, a educação, a parte moral, como é que é isso, a observação, como é que eu posso ter filhos corretos, filhos que contribuam para a humanidade, assim como eu estou contribuindo, né? Assim como eu estou fazendo parte de acolher eles. Então, assim, isso tudo vai sendo passado e o ser humano, Iraci, pode parecer muito resistente ao aprendizado, mas no fundo ele é ávido pelo aprendizado. Ele absorve com muita facilidade. A gente aqui não percebe que a gente é irresponsável muitas vezes em deixar que as pessoas em torno de nós não absorvam o melhor, porque a gente não está atento a dar o melhor. Foi como eu falei, a observação ela é feita continuamente. Nós somos exemplos o tempo todo. Então, se eu não estou atenta a quem eu sou, a quem eu quero ser, o que eu quero passar, eu vou fazendo uma besteira. Então, eu falo assim, olha como é que eu sou boa. Eu dou isso aqui, olha, para o centro espírita. Eu compro não sei quantas latas de leite. E, no final das contas, eu estou falando mal do coleguinha. É a mesma coisa. Qual é a observação, né? Primeiro a minha. Porque eu não engano a mim mesma. Eu posso fingir que eu engano a mim mesma, mas no fundo está ali. Culpa e tudo vem por causa, né, disso tudo. Sombra está ali. E segundo, que são valores que você vai observando melhor para você passar para as crianças. Não tem uma grande ciência. Não, filho tem desde que o mundo é primitivo. E eles crescem e, né? E é assim que se faz. Então, assim, não é uma coisa tão complexa. A gente que bota uma coisa, porque tem a questão financeira, escola, a gente bota tudo dentro de uma única ideia, né? Aquela coisa grandiosa. Mas ninguém vive 10 anos em um. É dia após dia. Escola de paz. Você vai entrar numa escola de paz, estudar 5, 10 anos, para depois você engravidar, depois você ter filho e falar, não, aprendi assim na escolinha. Não, a gente aprende com a vida. De trocar fralda, né? Exatamente. A gente aprende com a vida, com a experiência. E tudo se movimenta. Tudo se movimenta de forma a tirar a gente da zona de conforto para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente evolua, né? Então, é exatamente isso. Denise, passa muito rápido, né? Muito, muito. Em uma palavra, uma emoção para a Thalita reconstruir na vida dela. Amor, Thalita. Você tem um grande coração. Bota ele para funcionar e ajuda o seu marido a encontrar o dele. É isso aí. Obrigada, Denise. Adoro ter você aqui. Também, Gratidão. Foi um prazer. Um beijo grande. Thalita, tudo que nós conversamos é extremamente importante. E é importante, sim, você e o Paulo
definirem um direcionamento entre vocês dois, sem terceirizar. Porém, vamos ver o que é que a doutora Anise tem a dizer a você. Ela diz assim: a emoção é acionada instintivamente, de forma que o indivíduo precisa estar atento às suas sensações mais sutis, para rapidamente dar nome a elas e identificá-las, pois é rápido o desencadear das suas reações. Sempre que o indivíduo se sentir ameaçado, seja por uma situação de atrito ou de embaraço, que lhe acionam a insegurança. O que acontece? Muitas vezes ele pode estar se sentindo inseguro, ameaçado com essa situação de chegar 3 crianças de uma vez dentro do seu lar. E, diferente do bebê de 8 meses, que você está ensinando, balbuciar, falar palavras, os outros 2 já reconhecem pai, mãe, provavelmente uma escolinha. Então, isso deve deixá-lo emocionalmente abalado, inseguro, mas é necessário pesar de ambos os lados, seu e dele. Qual é a disponibilidade verdadeira de constituir uma família e acolher essa família, para que essa família venha constituir a sua? Qual é o seu desprendimento? Isso é muito necessário. E outra coisa, é necessário que vocês se olhem nos olhos um do outro e fale com total transparência quais são os medos, quais são as inseguranças, o porquê, para que não venha à frente quando alguma coisa é errado, criança quebra alguma coisa, briga, grita, você fala, não obedece, chora. Isso é normal, mas que isso não venha não ser um motivo de jogar na cara um do outro. Ah, porque tá vendo, olha só. Não é assim. Então, a transparência de vocês com o coração aberto, sem terceirizar, eu torno a repetir, né? Ouvir um profissional, sim, da área, um psicólogo, um psiquiatra, um direcionamento dentro da casa espírita, uma orientação espiritual. Agora, fora isso, não terceiriza a responsabilidade. Acolhe. Porque o melhor para vocês, com certeza, será a sua opção. Entra em oração e você vai ouvir a voz do Divino falando a você. Então é isso. Que o seu coração se encha de amor. Para que você participe do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E você poderá participar nos contando, relatando a sua história e reconstruiremos as suas emoções aqui, juntos. E para que você tenha uma semana gloriosa de paz, alegria e muito amor, deixamos aqui um super beijinho carinhoso.